Política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. Aderindo coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquipica chega na semana que deveria ser de festa pelos 200 anos da independência, mas o que se viu foi um sequestro da data para a campanha política do presidente genocida que é candidato. Mas as pesquisas feitas após o 7 de setembro ainda trazem cerca de 50% de rejeição ao presidente Bolsonaro. O que pode ser notado em qualquer lugar. A partir dessa edição, vamos mostrar entrevistas e reportagens feitas em Cuba, que segue construindo seu futuro apesar do bloqueio que completou 60 anos em 2022 e foi prorrogado essa semana pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Depois desse show de horrores que foi o sequestro do bicentenário da independência, que Bolsonaro transformou num comício eleitoral grotesco, usando e abusando do dinheiro da máquina pública, cometendo um crime eleitoral tamanho nacional. Inclusive o TSE já proibiu ele de usar essas imagens na sua campanha eleitoral. Portanto, depois dele se apropriar criminosamente de uma data que é de todo o povo, da nação brasileira, em interesse particular, o Datafolha publicou sexta-feira, já incluindo, inclusive, o 7 de setembro, uma nova pesquisa que está balizando muito a discussão na campanha eleitoral. Nessa pesquisa, a disputa entre Lula e Bolsonaro se mantém mais ou menos estável, como tem sido nas últimas pesquisas do Datafolha. Lula está com 45% e Bolsonaro sobe um pouco dentro da margem de erro de 32% para 34%. Muito provavelmente às custas da queda do Ciro de 9% para 7%. O que deve significar que parte do eleitorado mais à direita de Ciro está migrando para Bolsonaro. Mas essa pesquisa mostra também que a rejeição de Bolsonaro está acima de 50%, continua alta demais, ou seja, isso é importante, e que Lula está com 48% dos votos válidos. Portanto, muito próximo de ganhar no primeiro turno. Essa eleição no primeiro turno continua a possibilidade, embora ela diminua de função da subida dos nanicos. Mas ela não está eliminada. Lula chama isso de tiquinho. Falta um tiquinho, então vamos buscar esse tiquinho junto ao eleitorado de esquerda de Ciro, defendendo o voto útil da democracia contra o fascismo, para impedir que tenha um segundo turno, que será um segundo turno cheio de provocações fascistas, de violência política, de todo tipo, fora do peso econômico, né? Que isso vai significar. Então nós temos que ir lá no eleitorado do Ciro, que é referenciado no Brizola, que tem identidade com o trabalhismo de esquerda, que tem esse compromisso de libertar o Brasil do fascismo, que sabe dessa importância de ganharmos no primeiro turno. Nós temos que chegar junto a esse eleitorado, para ver se a gente conquista esse tiquinho e ganhamos, então, a eleição no primeiro turno. O adversário que a gente enfrenta é muito forte. Não podemos subestimar. É um presidente da República que mobiliza setores fascistas da sociedade, usa e abusa da máquina de maneira descarada e ilimitada. As instituições tentam conter ali e acolá, inclusive as fake news, que ele usa mais do que em 2018, mas só mexe no detalhe, no atacado, no varejo, né? No atacado passa tudo. Aliás, foi a prática dessas instituições nesses últimos 4 anos do governo de Bolsonaro. Pô, tem mais de 130 ou 150 pedidos de impeachment embaixo do tapete. Portanto, há uma tolerância, vamos dizer assim. Por quê? Porque
Porque Bolsonaro é maluco para eles, mas tem a política econômica que interessa ao grande empresariado. Só que essa política econômica corroeu a própria economia. E agora já não interessa mais manter Bolsonaro, mas interessa manter a política econômica, ou o que puder dela. Por isso tem que ser levada essa eleição para o segundo turno, como disse o Merval. Que ele disse que defender a eleição no primeiro turno é autoritarismo. Democracia é levar para o segundo. Ou seja, o conceito de democracia aqui é elástico. Né? Democracia é porque eles podem chantagear o Lula, pressionar o Lula para fazer concessões à política econômica. Pelo critério deles, está certo. Por isso que nós temos, pelo critério democrático popular, trabalhar para ganhar no primeiro turno. Porque não será só uma vitória eleitoral, será uma vitória eleitoral e política desse campo democrático popular. Isso que eles não querem, que o Lula ganhe com mais força. Quer que o Lula ganhe com menos força para poder fazer um governo mais contido. Vamos para cima. Vamos intensificar a nossa mobilização nas ruas e nas redes. Vamos trabalhar o voto útil. Nós não temos problema de trabalhar o segundo turno. Já fizemos isso nas eleições de 2002, que havia expectativa também de ganhar no primeiro turno. A eleição foi para o segundo turno, nós ganhamos bem. Todas as pesquisas mostram que no segundo turno a diferença de Lula para o Bolsonaro é grande. Então nós não temos esse problema. Desde a campanha de 1989 contra o Collor, que o PT está habituado a apanhar, a reagir, a não baixar a cabeça. A gente já tem experiência nessa luta. Essa será, portanto, a luta decisiva, realmente, talvez a mais decisiva da nossa história republicana, que opõe a barbárie fascista contra a democracia, a própria civilização. E então é uma eleição que nós temos que estar ali, com a cabeça erguida, com toda a resistência histórica que nós desenvolvemos, procurando influenciar principalmente a juventude, para que a gente ganhe no primeiro turno, de preferência, mas, se for o caso, a gente chega lá no segundo turno e vamos para cima, e vamos ganhar essa eleição. Mobilizar esse povo, organizar para sustentar esse governo que queremos que seja de transformação social. Esse é meu comentário para hoje. Eu aqui moro na entrada da comunidade. Hoje quero falar de coisa boa e homenagear o vereador Raimon, fartamente celebrado no seu aniversário. Foi uma formosura e eu participei. Logo cedo teve missa na Igreja dos Capuchinhos, superlotada. Raimon, como sempre, falou com sabedoria e foi ovacionado. Eclético, cantou se acompanhando ao violão. Delírio total. Todos queriam registrar o momento. Depois, teve brinde no Amarelinho na Cinelândia. E a festa não parou por aí. Outras comemorações aconteceram, feitas pelas comunidades, e ele arrasou em todas elas. Salve nosso querido Raimon, que vai apoiar Lula na reconstrução do nosso país. Os orixás e todos os deuses lhe abençoem. Vida longa, Motubá, e muito axé. Caiu na rede? É peixe! Estamos de vermelho aí, né? Vamos lutar por uma melhora do Brasil. São apenas perguntas. Nesta semana, eu selecionei algumas perguntas que apareceram na mídia e nas redes sociais. E vou deixar para vocês responderem. Tá bom assim? Como se fosse um daqueles testes da internet. Então vamos lá. 1. Por que os paraquedistas se arriscaram a saltar com aquela ventania e despencaram nas ruas de Copacabana? Vergonhoso, né? 2. Por que nenhum representante do Poder Legislativo e do Poder Judiciário quis participar dos eventos de 7 de setembro? Vocês estão anotando? 3. Por que o genocida e a Michelle discutiram antes das manifestações? O que ele queria que ela fizesse, que ela não queria fazer? 4. Por que o genocida, com o dedo em riste, deu bronca em Luciano Huck ao seu lado no palanque? Aliás, o que o suspeito Luciano Huck fazia ao seu lado no palanque? 5. Por que Michelle fez cara de nojo após ser beijada pelo marido? Bom, essa é fácil, né? 6. Por que os militares, que deveriam estar nas primeiras fileiras ao lado do presidente, foram se afastando do genocida e acabaram lá atrás,
nas últimas filas. 7. Por que bolsonaristas, em pleno dia da independência do Brasil, cantaram o hino dos Estados Unidos da América? E por último, a pergunta que vem de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que a família juntou 26 milhões de dinheiro vivo para comprar 51 imóveis? E você sabe qual é a resposta certa? A resposta certa é aquela que você vai dar nas urnas. Aperte o 13 e confirme. Não tem erro. Volta, Lula! O turismo em Cuba consegue furar o bloqueio e trazer divisas para o país, que está recebendo empresas internacionais para investir na ilha socialista. Vamos conversar sobre o assunto com Luiz Cabaleiro Fernandes, militante do Partido Comunista de Cuba. Estamos haciendo, yo digo, realmente una revolución nueva, porque estamos cambiando toda la infraestructura, estamos cambiando todo ese tema. Ahí introducimos la empresa mixta, introducimos la empresa privada de servicios extranjera pura. Entonces introducimos mini, pequeñas y medianas empresas. Tenemos el trabajo por cuenta propia, los pequeños emprendedores. En estos momentos hay más de 50.000 viviendas cubanas, familias cubanas que arriendan una habitación, 2, 3 o 4 habitaciones. Y además hemos llamado a las empresas del mundo que tengan valor de venir, pasando por encima del bloqueo norteamericano, a invertir en Cuba. Y están invirtiendo en empresas mixtas hoteleras. Bueno, hay de España, de Italia, de Francia, de Suiza. Y esas empresas hacen un convenio con las empresas cubanas, con el Estado cubano, y no es permanente ese convenio, es por tiempo, 5, 10, 15, 20 años. Y la otra cosa importante es que ellos, esas empresas mixtas ganan el 49% del lucro es para ellos y el 51% es para el Estado cubano. Y ellos están contentos en Cuba realmente. Los capitalistas quieren ganar siempre el 100%, pero si ganan el 50, el 40 o el 30, están aquí. Hay empresas esas que llevan más de 25 años aquí y están contentos y siguen construyendo. Es decir que podemos obtener recursos de los capitalistas para emplearlos en nuestra sociedad. Y eso, nosotros realmente tenemos que vivir de los servicios. Nosotros somos un país pobre, subdesarrollado, un país que no tiene recursos energéticos, no tiene grandes minas de carbón, no tenemos petróleo, no tenemos oro. Es decir que hay que vivir de los servicios. Y uno de los servicios que podemos prestar es precisamente los servicios turísticos. Y según ya los científicos han dicho, Cuba puede recibir, sin afectar la ecología de nuestro sistema, sin afectar estas cosas ahora del cambio climático, 15 millones de turistas. Por lo tanto, estamos construyendo hoteles a la capacidad más rápida que hemos podido con los pocos recursos que nos dan precisamente ese mismo servicio. Nosotros tenemos servicios de ciudad. El servicio de ciudad de nosotros cada día va perfeccionándose. No es que sea perfecto, pero va perfeccionándose porque tenemos muchos servicios culturales que estamos presentándolos: teatro, música, danza, artes plásticas. Todo eso presentamos en la ciudad. Los turistas se quedan maravillados con eso. Tenemos nuestro pueblo, que es un pueblo muy acogedor, un pueblo muy risueño, muy bailador, etcétera, etcétera, que a los turistas les gusta. Y además tenemos el turismo de historia, con los museos que tenemos en todas las ciudades del país prácticamente, que hablan de historia, de cultura, de arqueología, de todo. Y tenemos nuestras playas, que según dicen las grandes encuestas, son de las mejores playas que tenemos que hay en el mundo, ¿no? Varadero, Santa María, los Cayos de Santa María, los Cayos de Cayo Coco, Cayo Guillermo. Esos son playas maravillosas donde los turistas se recrean y están muy contentos. Tenemos también el turismo de montaña, eso es que a las personas les gusta caminar por las montañas. Tenemos el turismo de salud, precisamente porque tenemos una salud bastante desarrollada y brindamos esos servicios de salud a los turistas que quieran venir, o personas que quieran venir a hacer tratamiento aquí. Vienen como turistas, se hacen su tratamiento y se van curados, o porque se le hace una intervención quirúrgica, o porque se le pone un tratamiento a largo plazo y van y vienen. Esos servicios son muy buenos
para nosotros seguir desarrollando. Canal da EMA. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Luta continua! Eu bico mesmo. A EMA que bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da EMA que bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!